Bom dia a todos. Eu queria declarar aberta a primeira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião destina-se à instalação e à eleição do presidente e do vice-presidente dessa comissão para o biênio 2015-2016, nos termos do artigo 88 do Regimento Interno do Senado Federal. Eu comunico também o recebimento do memorando número 045/2015 da GLDPP, datado de 2 de março corrente, subscrito pelo senador Benedito de Lira, líder do Partido Progressista, PP, o qual indica a senhora senadora Ana Amélia para a presidência dessa comissão e reforma agrária do Senado Federal. Comunico o recebimento do ofício número 007/2015, também da GLDPT, datado de 25 de fevereiro, corrente da liderança do PDT, que indica o senador Assis Gurgás, falei certo, senador Gurgás, para a primeira vice-presidência dessa comissão. Passamos, então, à eleição do presidente e do vice-presidente desta comissão. Eu consulto inicialmente as senhoras e senhores senadores se podemos proceder à eleição dos indicados por aclamação, tendo em conta que não existe nenhum pleito ou manifestação contrária. Não existe também qualquer outra forma de indicação. Dessa forma, podemos proclamar a eleição? Todos estão de acordo? Proclamo eleitos por aclamação a senadora Ana Amélia para vice-presidente, o senador Assis Gurgás para vice-presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal para o biênio de 2015-2016. Então, convido a senhora, com muito prazer, a senhora senadora Ana Amélia. E o senador Assis Gurgás, para tomar assento à mesa e dizer da minha satisfação como também senadora desta casa, que uma mulher a mais presida uma comissão tão importante quanto essa. E a senadora com sua competência. Senador, tome assento à mesa. Muito obrigado. Vamos lá. Meus caros colegas e amigos, porque esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária fez uma relação de amizade com os seus membros. Queria agradecer muito a senadora Rose de Freitas pela gentileza de aqui ter feito a sessão de eleição sucessória e agradecer ao PDT pela indicação do senador Assis Gurgás. Agradecer, sobretudo, ao meu partido, que está aqui o nosso presidente, nosso líder, Benedito de Lira, pela indicação do meu nome para integrar como presidente esta comissão que tem tanta relevância no nosso país. Eu queria também agradecer a todos os senadores e senadoras que, com seu aplauso e a sua forma de, por aclamação, dispensando a votação pela urna, identificam aí propósitos com muita afinidade no debate dos problemas que vão da agricultura familiar, da reforma agrária, dos assentamentos, que são grandes, os problemas já debatidos nesta comissão, vai continuar, e também dos problemas vividos pelas cooperativas, pelo sistema cooperativista, por todo o médio produtor e por toda a agricultura brasileira, os grandes produtores. Nós não podemos estigmatizar, porque o Brasil precisa de todos, da mesma forma. Precisa de todas as regiões. Temos os minifúndios catarinenses, temos as extensões maiores no Brasil Central, temos o semiárido e a região árida nordestina, temos a Amazônia com seus problemas também de preservação e sustentabilidade ambientais, o senador Assis, nosso vice-presidente lá de Rondônia, e eu penso que nós teremos enormes desafios a enfrentar. Mas a coragem que nós, Assis e eu, teremos aqui, ela é sustentada pelo apoio dos colegas
que nunca faltaram. E eu estou aqui desde 2011, quando chegamos aqui, nunca faltou esse apoio. E por iniciativa do senador Assir, quando presidiu a CRA, foram criados momentos muito relevantes, foi uma iniciativa louvável, que nós vamos intensificá-la, que foram as audiências, os debates temáticos, às sextas-feiras à tarde. E isso permitiu que a comissão percorresse o Brasil, em algumas regiões, e vai intensificar neste ano e no ano que vem, para ter uma presença no Pará, do senador Flecha, no Mato Grosso, do senador Blay, do Mato Grosso do Sul, também de Tocantins, do nosso senador que está chegando à casa, do Delcídio, da Rose, no Espírito Santo. Então, de todos aqui, de Santa Catarina, com o nosso querido Luiz Henrique, o Dário Berger, que é membro titular, nós vamos compor, então, esse trabalho. Hoje, nesse momento, o Brasil está vivendo um problema grave da preocupação com o movimento dos caminhoneiros, em que o setor agrícola foi, digamos, o mais diretamente afetado, seja do abastecimento da ração para os aviários, para os criatórios de suínos, seja para a entrega do leite tirado nas pequenas propriedades ou nas médias ou grandes propriedades, que não chegou e aí estragou, foi jogado fora. Problemas sérios também na produção da agroindústria brasileira. Então, esse tema, evidentemente, vamos apoiar a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, com o senador Paulo Paim, que logo fará um debate lá. Então, a comissão, os membros que poderão estar presentes, porque o tema interessa a esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Mas, antes de passar a palavra ao senador Valdemir Moca, eu queria renovar o sincero agradecimento a todos os senhores e senhoras senadores e dizer, meu caro Benedito, que vou honrar essa indicação feita pelo partido com todo o meu esforço possível e o apoio dos caros colegas. Muito obrigado. Senadora presidente Ana Amélia, senador vice-presidente, meu caro amigo Assir Gugaz. Senador, eu percebi que Vossa Excelência veio de verde, quer dizer, Vossa Excelência é uma daquelas pessoas articuladas, ela hoje... Primeiro, a elegância da nossa presidente. Em segundo lugar, para desejar a Vossa Excelência e ao Assir que nos próximos 2 anos, a exemplo do que aconteceu, e eu aproveito para saudar o ex-presidente aqui presente, o Benedito Lira, uma comissão, embora pequena, mas uma comissão muito atuante e muito combativa. Em relação a essa questão da greve dos caminhoneiros, nós estamos... o senador Blay, o presidente criou uma comissão para a gente monitorar. Faz parte eu, o Blay, o Hermano do Piauí e a senadora Lúcia Vânia de Goiás. Mas o senador Blay Maggi tem participado praticamente diretamente dessas reuniões. E eu queria discutir e queria propor aqui, até o requerimento está chegando, uma audiência pública. Uma audiência pública, primeiro, em solidariedade ao movimento dos caminhoneiros. Esse seria e discutir com o caminhoneiro mesmo, com aquele que está no chão, com representantes do dia a dia. É claro que nós também vamos ter aqui a representação dos grandes transportadores. Mas é fundamental que o chamado autônomo, aquele que tem um caminhão, senador Assir Gugaz, ou 2 ou 3, e discutir o impacto que um movimento como esse acaba trazendo para o segmento, todos os segmentos, mas de uma forma muito especial ao segmento da agropecuária, porque é uma coisa que nós temos um país em que a logística se baseia no transporte rodoviário, e um movimento como esse, ele realmente traz prejuízo muito grande, mas eu insisto em dizer que nós temos que ter a solidariedade e nessa audiência pública, eu acho que nós tínhamos que discutir políticas públicas a médio e longo prazo, porque esse assunto ele é mais complexo do que a gente imagina. Essa questão do frete, tabelar frete é uma coisa complicada, não estou dizendo que é impossível, mas é difícil. A oferta de crédito que o governo fez, certamente com a intenção de ajudar, mas acabou dando uma distorção. Alguns segmentos que só produziam
com a oferta de crédito, perceberam que eles podiam também comprar o caminhão e transportar o próprio produto. E, de repente, nós temos uma oferta muito grande de caminhões e isso deprimiu o preço da carga. Quando você aumentou o valor do óleo diesel, o custo do óleo diesel passou a representar mais de 60% do valor do preço do frete. E aí a equação não fecha. Agora, quero elogiar a iniciativa do governo também. Acho que o governo conversou, tem conversado, é preciso reconhecer isso. A presidente sancionou uma lei sem vetos. Algumas coisas avançaram, mas eu estou dizendo, para a gente não sofrer logo ali um outro movimento como esse, nós precisamos nos antecipar e discutir numa audiência pública os principais problemas. Então, eu queria propor aqui, senadora, até o final da sessão, acho que coloco o requerimento propondo uma audiência pública com representantes dos setores produtivos, mas principalmente com representantes dos caminhoneiros, que a gente possa discutir aqui numa audiência pública os vários problemas desse segmento. Muito obrigado. Eu queria agradecer a manifestação do senador Moca e dizer que o requerimento, senador, será apreciado na segunda sessão desta nossa reunião, porque a primeira é apenas a posse, em seguida faremos uma sessão deliberativa e chega em muito boa hora. Queria também sugerir, Vossa Excelência fez uma referência a uma comissão indicada pelo presidente que está tratando dessa questão da greve dos caminhoneiros. E eu proporia que também a Comissão de Agricultura, na medida que ela tem impacto sobre isso, tivesse pelo menos que os membros da comissão especial, que estão o senador Blairo e o senador Moca, tenham nesta comissão o apoio para o trabalho que estão realizando. Eu passo a palavra, estão inscritos para falar, o senador Luiz Henrique, que tem falado muito desse tema, o senador Blairo Maggi e o senador Flecha Ribeiro. Saudando aí o senador Dário Berger, que está chegando à nossa comissão. Nobre senadora Ana Amélia, nobre senadora Sigurcax, senhoras e senhores senadores. Em primeiro lugar, senadora Ana Amélia, vê-la ocupar essa presidência me traz muita satisfação. Acompanho há anos, para não dizer há décadas, pelo menos umas 2 décadas, a sua luta como comunicadora, exaltando o setor rural. O programa que Vossa Excelência dirigia, de alta qualidade, foi um veículo importante para a melhoria das condições do campo, para o aumento da produtividade, para todos os ganhos que nós tivemos, que nos faz hoje exaltar a agricultura como aquela que representa 25% do PIB e 40% das exportações nacionais. Eu queria me solidarizar com o senador Valdemir Moca. Queria fazer uma sugestão. Já que essa questão dos caminhoneiros envolve frete, envolve combustível, envolve PVA, envolve seguro, envolve uma série de fatores complexos da economia, que essa audiência pública fosse conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos, para que nós pudéssemos efetivamente fazer uma radiografia mais profunda dessa questão tão relevante para o país. O transporte rodoviário, lamentavelmente, num país que secundarizou, terciarizou o transporte hidroviário a longa distância, o transporte marítimo de cabotagem e o transporte ferroviário, o transporte rodoviário hoje é
essencial para o abastecimento do povo brasileiro. Eu conversava no último sábado com a embaixadora da Áustria, doutora Marianne Feldman, e ela me dizia que na Europa o abastecimento é feito num raio de 150 quilômetros. No Brasil, o frango e o suíno são alimentados no oeste catarinense com grão que vem do Brasil Central, que vem do Mato Grosso. E depois o frango vai para o Acre. Há um passeio de mercadorias que, por si só, torna relevante o transporte rodoviário. Eu vi que, na medida sancionada pela presidente, a nova lei autoriza até 12 horas de jornada, mais 4 de horas extras. Quer dizer, o caminhoneiro é um herói, dirigindo pacientemente, resistentemente, durante 12 e agora até 16 horas, legalmente permitido. Então, esse é o assunto da maior relevância. Como quero assinalar a relevância dessa comissão e a relevância da agricultura. Aliás, essa relevância é histórica. Eu fiz uma pesquisa agora para um artigo que publico nos jornais de Santa Catarina a respeito da origem do domingo. O domingo foi instituído como dia de repouso obrigatório em 7 de março de 321, pelo primeiro imperador católico romano, Constantino I. E o que dizia no decreto? Dizia no decreto o seguinte: é proibido o trabalho aos domingos, salvo para os agricultores que necessitam ter atividade em todos os dias da semana. Então, há 1694 anos, o imperador romano já evidenciava uma exceção aos agricultores, tendo em vista a dureza do seu trabalho e a necessidade dele estar no campo todos os dias da semana. Parabéns a Vossa Excelência e, embora suplente, quero estar aqui assiduamente para prestigiá-la na condução desse trabalho. Eu agradeço muito, senador Luiz Henrique, pelo estímulo das declarações e pelo ensinamento sobre o significado do domingo, e é muito bom a gente saber mais coisas da história. Eu queria saudar também a presença do senador Douglas Sintra, que é do PTB, lá de Pernambuco, o senador Lazia Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, senador Wellington Fagundes, também o senador Donizete Nogueira, do Tocantins, e o senador Paulo Rocha, que esteve no começo e pediu para sair, e os demais senadores todos que eu já havia saudado, o senador José Pimentel, que também esteve aqui, o senador Delcídio Amaral. Passo a palavra agora ao senador Blairo, em seguida para o senador Flecha Ribeiro. Bom dia, presidenta. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pela eleição, assim como o senador Assir pela vice-presidência, e dizer, senadora Ana Amélia, que a comissão que Vossa Excelência vai comandar, já está comandando, e do quais nós somos membros aqui, é uma comissão de extrema importância para o dia a dia das pessoas, para a economia nacional e para o cidadão. Tem um ditado que diz o seguinte: pelo menos uma vez na vida você precisa de um médico, de um advogado ou de um arquiteto, mas 3 vezes ao dia você precisa de um agricultor. Então, veja bem
a comissão que Vossa Excelência está à frente, uma comissão importante, e nós daremos todo o apoio, como eu, senador Moca, fizemos parte aqui, senador Luiz Henrique, senador Flecha fez parte dessa comissão. Estamos aqui todas as quintas-feiras, como dizia o nosso querido ex-senador Jaime Campos, aqui tem a turma, quem está chegando hoje, é o seguinte, aqui tem a turma que tira o leite e os que tomam o leite, mas tem uns que buscam a vaca, que chega mais cedo ainda, né? Então, aqui nessa comissão é assim que funciona. Mas eu gostaria de, além de cumprimentar, desejar um bom andamento nessa comissão, que tenho certeza absoluta que vai acontecer, falar um pouquinho só também dessa questão que o senador Moca e o senador Luiz Henrique já colocaram, da questão da greve, ou não é mais nem greve, desse movimento, dessa insatisfação que hoje ocorre junto aos transportadores, aos motoristas. Eu tive a oportunidade, na sexta-feira, de participar ir em alguns piquetes no estado de Mato Grosso, e me surpreendi com o grande número de demandas que tem dentro desse movimento. Não é um movimento só pelo óleo diesel, não é um movimento só pela baixa de frete, mas ele é um movimento, senhoras senadores e senhores senadores, é um movimento de reivindicação de uma maneira geral, até da condição de trabalho de cada um desses trabalhadores do volante que rodam nas estradas brasileiras. Então, nós não vamos conseguir acalmar esse movimento, levá-lo de volta ao trabalho, pura e simplesmente olhando o trabalho, sem nos preocupar com uma série de coisas que vão passar por essa Comissão de Agricultura, vai passar pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de Assuntos Econômicos, de Infraestrutura. É muito complexo tudo o que está acontecendo. E a lei aprovada pela presidenta, que era uma lei desejada pelos motoristas, é uma lei importante, não há mais uma reclamação sobre ela. Mas me assusta um pouco a reação daqueles que são contrários a essas atividades, como, por exemplo, nesta semana, no jornal, acho que foi no Jornal Nacional, que assisti uma matéria, e aliás vi hoje pela manhã já também num grande jornal uma chamada de uma associação dos concessionários de rodovias reclamando, e essa reclamação, senadora Ana Amélia, ela já tem um intuito, eu já começo a reclamar para pedir aumento do pedágio, tá certo? Porque ele diz o seguinte, pedir um aumento de 10% no peso que trafega nas rodovias. Não é isso, não foi isso que foi autorizado. O que foi autorizado é a diferença entre eixos para 10%, que era de 5%. Toda a legislação do Mercosul é 10%, só a nossa era de 5%. Então, isso cria problemas com os nossos vizinhos. Outra situação, os caminhões que saem carregados das fábricas, quer seja de fábrica industrial, ou de fazendas, ou de armazéns que beneficiam grãos, todas as balanças nossas são balanças inteiras, são balanças de 25 metros, 28 metros. O caminhão é pesado inteiro, por peso bruto. 70 toneladas, ele não pode carregar mais que isso, ele não carrega mais que isso. Só que quando chega nas rodovias, senador Luiz Henrique, os pesos são verificados por eixo. Então, se você colocar 40 toneladas num caminhão e não colocar na posição correta, ou se essa carga andar um pouco, por exemplo, caminhão carregado de boi, o boi não vai ficar parado no lugar certinho. Um caminhão carregado de suínos, ele se movimenta, tem as divisões dentro dos caminhões, mas eles se movimentam, são seres vivos. Soja, milho, você carrega, ele se acomoda e faz um laço embaixo da carroceria. Então, o que sempre se procurou nessa lei foi isso, tirar da mão da fiscalização uma interpretação que está errada, que a lei não estava correta. Então, isso que eu digo, já me preocupa porque daí os concessionários estão dizendo pela imprensa de que se autorizou aumentar 10% do peso, como se um caminhão pudesse levar 50 toneladas, ao invés de 50 poderia levar 55. Não é nada disso. Ele continua levando as 50 toneladas que sempre foi dito a ele. Então, nós teremos muito trabalho nessa comissão e outras comissões. Eu, pessoalmente, tenho um compromisso com caminhoneiros da base, do chão, do asfalto, do volante, daqueles que trafegam todos os dias, de trazê-los aqui, para que, pelo menos, eles possam dizer aos senadores e a essa casa o grau de dificuldade que eles têm, não só na questão de remuneração, mas efetivamente em condição de trabalho. Então, senadora, parabéns pela posse e conte comigo 100% para essa comissão andar bem.
Obrigada, senador Blairo Maggi. Vossa Excelência traz elementos para que haja, pela população, uma compreensão melhor de todos os aspectos relacionados a essa paralisação. Veja só essa questão dos eixos e do peso do caminhão. Quer dizer, só quem entende disso pode falar disso, porque, como disse, eu ouvi o representante da entidade das concessionárias dizer exatamente isso. Vai aumentar, então isso vai ter que aumentar para todo mundo. Não tem almoço de graça, a famosa frase, né? Então vai aumentar para todos. Então agradeço a Vossa Excelência, passo imediatamente a palavra ao senador Flecha Ribeiro e depois ao senador Lazia Martins. Senadora Ana Amélia, quero parabenizá-la pela sua eleição a presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Espero que Vossa Excelência não solicite o tratamento de presidenta, como fez... Espero que Vossa Excelência não aceite o tratamento de presidenta, como fez o senador Blairo. Presidente, até para ficar bem diferente da presidenta, que Vossa Excelência é uma das fiéis escudeiras do interesse do nosso país no Congresso Nacional. A sua eleição por aclamação já demonstra... Amanhã, então, quinta-feira, já demonstra a escolha que o seu partido fez ao indicá-la à presidência da comissão, pela sua competência e pela sua determinação. Eu, ao saudá-la, quero dizer que o Pará, hoje, é um estado em que o agronegócio está se tornando importante. Nós somos conhecidos sempre ou pela floresta ou pelos minérios, né? Agora o agronegócio está avançando. Pará tem o 4º ou o 5º rebanho bovino do país. E a produção de grãos avança do norte de Mato Grosso pelo sul do Pará. Há pouco Vossa Excelência saudou o senador Blairo Maggi como de Mato Grosso, mas o senador Blairo Maggi é do Pará também, porque ele tem inúmeros negócios e nos ajuda a desenvolver o nosso estado. Eu quero me solidarizar com todos que já o fizeram com o movimento. Eu não chamo de greve, porque não é uma greve, é um movimento que os caminhoneiros estão fazendo, reivindicando melhores condições de trabalho, em especial para aqueles caminhoneiros autônomos. Eles foram induzidos pelo governo de plantão quando escancarou o crédito para que eles tomassem financiamento para que pudessem comprar o seu caminhão. E agora com dificuldade de pagar a prestação. Não são só eles, não. São milhares e centenas de milhares de brasileiros que estão nessa mesma condição. Ainda agora foi suspenso o Minha Casa Melhor, um programa que dava R$5 mil ao usuário do Minha Casa Minha Vida para mobiliar o apartamento. Programa eleitoreiro, puramente eleitoreiro. Então, vão ser suspensos todas aquelas bondades, entre aspas, feitas pelo governo durante o processo eleitoral, vão ser extintas ou alteradas pelo que os jornais estão chamando de pacote das maldades. Mas Vossa Excelência, além de estar aqui como presidente da comissão defendendo os interesses do Brasil, está com a sua competência no plenário do Senado Federal, atenta para que nós possamos lá também colocar os interesses do Brasil acima de qualquer sigla partidária, seja ela qual for. Flecha Ribeiro, líder representante do Pará, pelas manifestações aqui durante os últimos anos, nós combatemos o bom combate. Vossa Excelência, muitos projetos importantes, preocupado com a sustentabilidade no Pará, onde a região amazônica era relevante.
grandes reservas de água hídricas, no debate das hidrelétricas no seu estado, o seu cuidado e a sua preocupação com as populações ribeirinhas. Então, tudo isso está na minha memória, na agenda, então nós vamos continuar trabalhando juntos. Fico feliz também de saber que o senador Blairo está ajudando o seu estado a crescer. Eu acho que é isso que ajuda o Brasil a ser cada vez maior. Ah, é? Bom, então saiu do Rio Grande, por isso, saiu do Rio Grande para fazer essas coisas. Com alegria, passo a palavra ao senador Lazier Martins, em seguida ao senador Wellington Fagundes. O senador Donizete Nogueira também em seguida. Eu passo a palavra ao senador Lazier Martins. Senadora Ana Amélia, antes de mais nada, o meu entusiasmo como gaúcho em saudá-la pela investidura nessa importante comissão. Eu tenho certeza que lá no Rio Grande do Sul há uma vibração muito grande entre os produtores rurais com a sua indicação para a presidência desta comissão, porque todos nós conhecemos muito bem a sua dedicação, o seu gosto pela agricultura. Ainda na campanha eleitoral, percorrendo o Rio Grande do Sul, percebi o quanto é grande o seu prestígio entre os produtores rurais. Me acostumei a vê-la em todos os eventos, exposições, feiras de produção agrícola, como agora teremos no próximo fim de semana a abertura daquela que talvez seja hoje a maior feira de agricultura do país, a Expo Direto. E já soube que a senhora estará lá presente, como também estarei lá presente. Então, é uma vitória não apenas do Rio Grande do Sul, é uma vitória do Brasil ter uma pessoa do ramo, experiente, nesta área em que, para nós, particularmente do Rio Grande do Sul, há uma dependência muito grande. Aos colegas senadores, se não sabem, eu digo aqui, o Rio Grande do Sul, na sua economia, depende 37% da produção primária. Produção primária que o nosso presidente da Farsul combate a expressão. Ele entende que não se deve dizer produção primária, mas produção primeira, porque dependemos dessa produção vitalmente. Então, senadora, estamos alegres, eu fico satisfeito em estar na suplência desta comissão, pretendo sempre que possível estar aqui presente, acompanhar o seu trabalho. Há inúmeras missões urgentes, entre elas esta dos caminhoneiros, onde acho que a criação de uma comissão para tratar desse assunto é muito importante. Os caminhoneiros têm suas razões, eles têm sido muito prejudicados. Há uma redução considerável na produção industrial no Brasil. Se há redução da produção industrial, há menos cargas. Se há menos cargas, há menos renda para os caminhoneiros. E se não bastasse o aumento do diesel e o pedido deles do aumento do preço do frete, que seria uma maneira de compensar as perdas que estão tendo. E nada disso acontece. Então, é importante se esta comissão puder também intervir neste ramo. Nós vivemos num país que é tido hoje como o celeiro de alimentos do mundo. Nenhum país tem espaço para produção agrícola, terras agricultáveis como o Brasil. Nenhum país tem tanta água doce como o Brasil. Então, nós podemos realmente alimentar o mundo, mas desde que se transformem as políticas ora existentes. E, nesse sentido, esta comissão tem um papel transcendental. É a partir de um trabalho eficiente e que terá o seu comando que nós poderemos dar a nossa contribuição. Então, cumprimentos. Nós, gaúchos, estamos muito satisfeitos com a sua investidura na presidência desta comissão e tenho certeza que seu trabalho será extensivo a todos os brasileiros. Cumprimentos. Muito obrigada, meu caro amigo, colega, conterrâneo Lazier Martins, pelas estimulantes referências. Ele dizer também que aqui nesta casa e nesta comissão nós temos dado um enorme espaço e apoio à Embrapa. Quando Vossa Excelência fala da nossa potencialidade agrícola em relação à terra, a extensão das terras agricultáveis ainda, e também da nossa capacidade hídrica, né? Nossos rios, embora essa crise que o Sudeste esteja vivendo com a escassez de água, que impacta de novo sobre a agricultura, é outro tema sobre o qual nós temos que nos ater. Eu quero lhe dizer que a Embrapa, nos últimos 30 anos, foi possível, graças à pesquisa, à ciência e à tecnologia,
é que a área plantada no Brasil tivesse aumentado pouco mais de 48%. E, no mesmo período, a produção de grãos ou de comida terá aumentado 248%. Ou seja, é um salto inacreditável. Ou seja, com menor área, maior produção. E vamos fazer isso com aproveitamento das áreas que são degradadas. Então, essas áreas também poderão ser recuperadas para a agricultura. Isso foi muito claro no debate aqui, nesta comissão, quando examinamos o Código Florestal. Aqui estava o senador Mock, que foi uma das pessoas mais envolvidas com o tema, o senador Luiz Henrique e o senador Jorge Viana, foram os relatores dessa matéria, que começou lá com o trabalho na Câmara de Aldo Rebelo, que todos os produtores rurais têm um enorme respeito. Eu passo a palavra agora, então, ao senador Wellington Fagundes, em seguida ao senador Donizete Nogueira e o senador Douglas Sintra. Da mesma forma, senadora Ana Amélia, gostaria de parabenizá-la. Que bom ver uma mulher presidindo essa comissão que normalmente o Brasil é visto, principalmente no rural, como o país machista, né? Agora tem a ministra da Agricultura, mas eu aproveito a sua deixa para agradecer novamente a querida senadora Rose de Freitas, que foi vice-presidente da Câmara, e agradecer também a Vanessa Graziotin, que esteve aqui, a nossa procuradora da mulher no Senado Federal, que prestigiou, ela não é membro, mas aproveito a deixa de Vossa Excelência para sublinhar também o fato de termos uma senadora que é do Estado de Tocantins, titular, o senador Donizete chega a casa pela posse da senadora Cátia Abreu no Ministério da Agricultura, que também representa bem as mulheres. Muito obrigada também ao senhor, mas eu lhe interrompi nessa sua manifestação. E com certeza a presença da senadora Rose é para dar mais força a isso que verdade. A gente estava falando. Mas como sou também do Estado de Mato Grosso, o senador Blairo aqui já falou, essa semana tivemos várias reuniões aqui em Brasília e lá no Mato Grosso também, com os caminhoneiros, e hoje tem muita gente discutindo essa questão dos caminhoneiros aqui na Casa e também na Câmara dos Deputados. Eu pude perceber que há uma certa vontade de todos ajudarem, mas ainda não se chegou ao caminho de como conduzir essas negociações. É claro que esse movimento ele começou, ao meu ver, principalmente estimulado pelas empresas do ramo, e os caminhoneiros aí autônomos, todos eles também vivem as dificuldades e foram se agregando, se juntando, mas a gente não percebeu a presença de uma liderança conjunta ou de um trabalho conjunto entre todos eles, para se buscar, inclusive, uma negociação eficiente que venha atender. Por exemplo, uma das maiores reclamações que lá tivemos foi quanto aos recursos do Moderfrota. A maioria dos caminhoneiros alegando que para eles individualmente conseguirem, isso aí eu estou falando dos autônomos, conseguiu um financiamento de uma carreta, primeiro, vai no banco, o banco dá preferência normalmente à venda das grandes frotas. Então, o trabalho para se aprovar a compra de 100 carretas, 200, 300, e muitos compraram assim, de volume desse tanto, é a mesma para comprar um caminhão ou 2 caminhões. E aí o pequeno fica lá, se sujeitando, às vezes, ou a ter apenas o crédito do próprio banco, e não da linha do Moderfrota, com juro mais alto, ou, segundo, a acusação, ou pelo menos a afirmação deles, é que a grande maioria, para pegar o financiamento, teve que pagar por fora, nas agências bancárias, até R$10 mil, para poder ter o seu crédito aprovado. Isso, presidente, eu acho que é uma coisa grave, que precisa, inclusive, aproveitar para ser levantado nisso, porque, afinal de contas, representa o maior endividamento deles. E hoje, pelo que a gente tem estimado, nós temos 1.100.000 caminhões, eu digo todos os caminhões, na mão dos autônomos. E das empresas, 1.200.000. Então, em número de caminhões, praticamente a mesma coisa, só que, claro, nos autônomos são pequenos empresários que estão ali trabalhando diretamente para sustentar, inclusive, aquela situação. Então, eu acredito que esta comissão,
aqui também ela não pode se furtar a isso, né? E eu quero me colocar aqui como seu liderado para a gente poder trabalhar também esse assunto da forma que a presidência entender que seja melhor o encaminhamento. Não vou estar fazendo nenhum requerimento, porque acredito até que o senador Moca e o senador Blairo já avançaram nisso, e eu quero estar junto naquilo que a presidência entender. Mas eu gostaria de estar apresentando aqui também 2 requerimentos. Eu não sei como a presidência pensa em conduzir a comissão, mas se nós teremos a criação de subcomissões. E aí eu quero já propor 2 requerimentos com a iniciativa, e estou pronto para depois, inclusive, ter aí o encaminhamento da presidência. Como a senhora mesmo falou, a Embrapa hoje é uma empresa respeitada no Brasil e no mundo, uma empresa que cumpriu um papel e cumpre um papel relevante para o Brasil na área da pesquisa. Nós temos implantado no estado de Mato Grosso, eu sempre falo que tem males que vêm para bem, porque demorou muito implantar a Embrapa no Mato Grosso, mas tivemos a implantação da Embrapa 2 anos atrás na cidade de Sinop, e é o campus mais moderno, mais equipado, já com pesquisas em diversas áreas, que eu quero propor, então, aqui, porque eu acho que um grande problema da agricultura. Às vezes o grande, ele tem até a condição própria. No meu estado, a Fundação Mato Grosso, enfim, já estão bastante autônomos nessa área da pesquisa, mas é imprescindível para o Brasil a questão da Embrapa e dos outros sistemas de pesquisas, nas Emateres, Empaeres, enfim. Eu gostaria de propor aqui a criação, então, de uma subcomissão na área de pesquisa e extensão rural, que esse tem sido o maior problema do pequeno. O que produzir e como comercializar a sua produção. Esse tem sido uma das maiores dificuldades para o pequeno e médio produtor. Além disso também, presidente, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento. Essa comissão ela começou a funcionar como uma comissão mista na Câmara dos Deputados, mas com a presença de senadores. O primeiro presidente foi o deputado Homero, que era do meu estado, mas acabou sendo acometido por um câncer e faleceu. E coube a mim substituí-lo. E, dado a importância que eu vejo essa questão, a agricultura, logística tem alguma coisa a ver? Com certeza que tem, porque hoje a gente tem o armazenamento, hoje a maioria dele feito o armazenamento dos próprios caminhões, porque não tem armazém no Brasil, mas não só para a agricultura, para toda a área, mas principalmente para a agricultura. E no meu estado, que é o maior produtor de grãos, a gente está lá todo ano vendo milho armazenado a céu aberto, enfim, por falta da estrutura. Então, eu queria propor também aqui, e vou apresentar o requerimento, a criação de uma subcomissão de logística, transporte e armazenamento, porque com o ministro Nery Geller, inclusive, nós tivemos várias ações junto ao Ministério do Transporte, porque todo o gargalo hoje da nossa produção, principalmente das commodities, não deixa de ser o frete, que é o grande impactador no custo e na retirada do lucro do produtor. Então, eu gostaria de propor inicialmente essas 2 subcomissões, mas, claro, pronto para discutir de acordo com a presidente entender que deve ser a condução dos trabalhos na comissão. Eu agradeço muito, senador Wellington Fagundes, e o senhor, com um outro olhar sobre a crise provocada pelo movimento dos caminhoneiros, ela aflorou vários aspectos, um deles financeiro, da relação dos programas do BNDES, o Moder Frota foi um deles, que criou problemas, inclusive, em relação à relação dele com a instituição financeira. O senador Luiz Henrique tinha sugerido que fosse debatido, inclusive, por conta de, não só financeiro, mas também de seguro que os veículos são feitos e outros aspectos econômicos que fizesse de conjunto esta comissão com a CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos que está sendo escolhido o seu presidente. Então, eu agradeço muito, informar o senhor que já existe uma subcomissão permanente junto à Comissão de Agricultura para tratar de biocombustíveis, específica para isso. Talvez seja o caso, aí, pela experiência aqui da comissão, por serem pontuais os temas que Vossa Excelência sugere, que ela seja a comissão temporária,
área, porque aí tem começo, meio e fim do trabalho. E aí talvez o resultado tenha mais eficácia e efetividade. Então, eu proponho, sugiro a Vossa Excelência, e elogiando as duas iniciativas. No caso da logística e transporte, até espero que logo em seguida a gente vai entrar numa deliberativa, uma audiência lá em Não Me Toque, a gente entre também com esse aspecto de logística. E a questão da extensão rural e pesquisa e tecnologia. Presidente, eu gostaria de aproveitar também para convidar os companheiros senadores para participar também da frente. Tá? Todos podem participar, eu já estou mandando até para os gabinetes e gostaria... Ótimo. E aproveitar também para convidar também aqui os nobres companheiros, que eu também fui indicado pelo Bloco para ser presidente de uma comissão que é nova aqui no Senado, começou a funcionar há 2 anos, que é a Comissão do Senado do Futuro. Um exemplo que tivemos principalmente no Chile, que deu muito certo, e eu gostaria de convidar os companheiros, porque como é uma comissão nova, nós vamos ter que trabalhar a sua consolidação. Ótimo. Muito obrigado. Agradeço aos convites também, senador Wellington Fagundes. Passo a palavra ao senador, desculpa, senador Donizete, a nossa querida Rose, e as mulheres estão tendo hoje aqui um destaque, a Rose com a palavra, com a aquiescência e a gentileza do senador Donizete. Eu agradeço a Vossa Excelência a gentileza que eu tenho, que está em outra comissão, para me postar outra comissão. Aqui são os mais velhos que fazem isso, se eu saber. Agradecer, presidente, parabenizar essa comissão por ter à frente, com seu dinamismo, né, nesse momento tão importante que as mulheres procuram atuar em todos os momentos, em todas as frentes, sobretudo para consolidar as ideias mais importantes e numa área tão estratégica como a agricultura, conhece meu Estado, sabe do que eu estou falando. Eu agradeço e peço licença e parabenizo a senadora, me colocando à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Rose. Obrigada, Rose, pelo prestigiamento e, de imediato, passo a palavra ao senador Donizete Nogueira. Senadora Ana Amélia, bom dia, senhores senadores, senadoras presentes. Quero parabenizar e dizer que uma diretriz pela sua posse, que sua eleição e posse, e dizer que uma diretriz que norteia a minha vida é aquela de que eu confio nas pessoas. E a senhora tem toda a minha confiança e eu acredito que a senhora fará um grande trabalho aqui pela agricultura brasileira, pela reforma agrária e os temas que diz respeito a essa comissão. Eu vivi os dois lados, ou os dois lugares da agricultura. Eu sou filho de agricultor meieiro em Minas. Aos 6 anos de idade, eu estava com meu pai queimando a testa no sol, trabalhando na lavoura, na roça, que lá em Minas, na minha região, à época, não existia lavoura. Aliás, esse termo lavoura, na minha região, era o seguinte: quando o cara estava mal, ele estava na lavoura, né? Por causa do insucesso e dos intempéries climáticos. Então, eu sou filho de agricultor, sou técnico agropecuário e administrador de empresas. Formei como técnico agropecuário no estado de São Paulo e fui para o norte de Goiás para ajudar a agregar tecnologia. Fui trabalhar com empresa de melhoramento de sementes, de arroz, milho e soja. Acompanhei o plantio dos primeiros pés, ou da primeira lavoura de soja, de soja no estado do Tocantins, ainda norte do estado de Goiás. Sou do Partido dos Trabalhadores e quero dizer que eu estou orgulhoso de estar aqui nessa Comissão da Agricultura. Na Comissão da Agricultura, que já teve a presença de uma senadora do quilate da competência, como a senadora Cátia Abreu, que é a titular do mandato que agora represento, e agora nossa ministra. E quero dizer para a senhora, se a senhora não exigir ser tratada de presidenta, mas que pelo menos me autorize a tratá-la de presidenta, porque eu não tenho nenhum problema de que as mulheres se empoderem cada dia mais em nosso país. E essa distinção, eu acredito e convido os colegas senadores que a gente adote, porque ela ajuda no empoderamento e no fortalecimento das mulheres no exercício do poder. Por fim, também quero parabenizar o governo da presidenta Dilma em especial,
que, ao invés de mandar o Exército ocupar as estradas, ou como ocorria no passado, que aconteceu na greve dos petroleiros, ela tem uma mesa de diálogo com os caminhoneiros, com os empresários do setor, para poder encontrar a solução. E é através do diálogo que esse país encontra os seus caminhos, é através do diálogo que nós vamos encontrar saídas com a percepção da maioria, se não de todos, sobre o melhor a ser feito. E eu acredito e aposto no diálogo como o caminho para a solução dos problemas que o nosso país enfrenta e que virá a enfrentar sempre, porque as demandas, elas vão se qualificando e, à medida que algumas vão sendo solucionadas, outras vão aparecendo na pauta, ou vão sendo trazidas para a pauta, porque cada dia nós queremos buscar a perfeição, queremos melhorar a qualidade de vida do povo, e isso é muito importante e acredito que é o nosso papel. Então, estou orgulhoso de estar aqui e dizer que já em seguida, na sessão deliberativa, vou propor emenda no seu requerimento que diz relação às audiências públicas às sextas-feiras. Obrigado. Eu agradeço muito, senador Donizete, pela contribuição e fico feliz porque a sua formação vai nos ajudar muito com o seu conhecimento. Eu embora muito vinculado ao setor da agropecuária, porque, como jornalista, não podia ignorar a força que esse setor tem para o meu estado, o Rio Grande do Sul. Convivendo com latifúndio, com minifúndio, com todos os tipos de áreas, agricultura, pecuária, hoje muito diversificado. Então, nós vamos nos valer muito dos seus conhecimentos técnicos nesse debate. Agradeço também as referências da confiança e sei que vou contar com a sua parceria. Eu penso que a semântica, senador, ela não tem relevância no empoderamento das mulheres, mas tem sim as atitudes que as mulheres tomam diante dos desafios a que lhes são atribuídos. Então, nesse caso, tem a confiança e a certeza de que não me faltará esforço e coragem para perseguir um ideal de fazer desta comissão, com o seu apoio, o apoio coletivo dos senadores, um resultado que seja aquele que o Brasil e a cidadania e a população espera de nós. Então, muito obrigado ao senhor pelas palavras e pelo estímulo também, tá, senador? E conte conosco nesse trabalho para a gente organizar o desenrolar das atividades da comissão. Passo a palavra com muita atenção ao senador Douglas Sintra e, em seguida, ao senador Dario Berger. Senadora Ana Amélia, fazer nosso registro que, ao chegar nessa casa, recebi um conselho, uma recomendação do nosso ministro Armando, de poder estar próximo de alguns senadores que podem ensinar e podem agregar muito ao Senado e ao nosso país. E uma das pessoas primeiras que ele indicou foi Vossa Excelência. Então, fico feliz de poder registrar esse momento e de dizer o seguinte, que lanço os parabéns não para a senhora especificamente, Vossa Excelência, mas para o país e para o setor da agricultura, porque eu tenho certeza que a visão que Vossa Excelência tem do Brasil vai contribuir muito, não apenas com o setor agropecuário, mas para que nós possamos ter uma visão muito mais integrada de todos os setores e isso faça com que o Brasil como um todo possa crescer. Nossa região Nordeste é uma região diferenciada, aliás, nosso Brasil é um Brasil multicultural, de diversas variações climáticas, diversas variações até humanas com relação à forma com que é tratado não só o homem do campo, mas o homem da cidade, mas sempre buscando, evidentemente, o melhor para eles. E, pela nossa diversidade do Nordeste, temos a característica de ter um grande potencial de fruticultura, por exemplo, além da cana-de-açúcar e outras produções. Então, ficamos felizes e quero estar ao lado de Vossa Excelência para que possamos fazer do Brasil e também da nossa região Nordeste um novo polo de crescimento e de desenvolvimento nesse setor da agricultura. Senador Douglas Sintra, eu fico primeiro agradecida e transmita pessoalmente ao senador Armando Monteiro, meu vizinho de corredor, agora com o senhor ali na ala Afonso Arinos. Agradeço muito, muito as referências. Pernambuco me impressiona, porque quando eu vi nas vendas nas ruas em Recife, cachos de uva maiores do que aqueles produzidos nas videiras do meu Rio Grande, eu fiquei impressionado.
cachos de uva produzidos em Petrolina, lá no seu estado. É uma coisa realmente grandiosa de mostrar isso, a tecnologia, a capacidade, a coragem dos produtores. Então, Petrolina é um exemplo da grandeza e da coragem dos nossos produtores. Pernambuco está de parabéns. Não é só os parreirais de uva de mesa, mas é também toda a diversificação de frutas que são exportadas, mangas, melões e também uma grande variedade. Então, eu fico muito feliz com as suas palavras, agradeço muito e renove ao ministro, querido amigo Armando Monteiro, os meus agradecimentos por essas referências. Passo a palavra ao senador Dário Berger, em seguida ao meu amigo José Medeiros. Bem, senadora Ana Amélia, eu quero preliminarmente expressar o meu profundo respeito e admiração por Vossa Excelência. Em segundo lugar, quero me associar aos demais senadores em cumprimentá-la pela ascensão à frente dessa importante comissão. A impressão que eu tenho é que a senhora está assumindo essa comissão num dos momentos mais difíceis que a agricultura e o agronegócio vivem hoje no Brasil. Entretanto, são nos momentos difíceis que nós somos chamados a enfrentar esse problema. Quero me associar também aos demais senadores com relação à questão hoje do movimento dos caminhoneiros, que percebo ser legítima, entretanto, extremamente preocupante, porque ela se prolonga e provoca um clima de desesperança, inclusive desestruturante, de regiões consagradas de produção agrícola, como é o estado de Santa Catarina. E o oeste catarinense, como um celeiro de produção agrícola de Santa Catarina, tem sofrido as suas consequências de maneira muito peculiar. O que me preocupa muito e que o governo tem que ter uma resposta mais rápida, tem que negociar de maneira mais efetiva, para que efetivamente esse movimento possa se arrefecer e que nós possamos voltar à normalidade, porque os prejuízos econômicos são incalculáveis e o que é mais preocupante, a falta de insumos necessários para alimentar, então, os nossos rebanhos, provocando, provavelmente, uma crise sem precedente na história de Santa Catarina. Eu quero aqui também, a exemplo do senador Donizete, dizer que eu sou filho de agricultor. Eu nasci no interior de Santa Catarina, em Bom Retiro, e, por incrível que pareça, nesse momento, a minha história é muito parecida com a dele. Eu, até os 10 anos de idade, também ajudava meu pai na roça, senador Donizete. E, naquela época, a gente fazia roça roçando capoeira, né? E a minha família era muito pobre e o meu pai também trabalhava na terra de terceiros e dividia a sua produção. E vivia sistematicamente sofrendo com as intempéries e com a produção que efetivamente conseguia produzir. Então é um momento que, de toda sorte, assim, retorno ao meu passado e me provoca uma certa emoção, né? De hoje poder estar aqui na mais alta Câmara da República para discutir o futuro desse setor que é tão importante para o Brasil. Quero ainda me associar também ao senador Luiz Henrique, de Santa Catarina, que tem expressado sua profunda preocupação com relação a esse assunto. E, além do mais, dizer que serei aqui um guerreiro, sempre pronto para o combate e para defender, sobretudo, os interesses de Santa Catarina. De forma que parabenizo Vossa Excelência, desejo um grande trabalho, um profícuo trabalho à frente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para que a gente possa honrar não só os catarinenses, mas todos os brasileiros. Obrigado. Muito obrigada, senador Dário Berger. Certamente um guerreiro da paz e um guerreiro do diálogo, né, em que as armas são a palavra e o entendimento. Eu agradeço muito as suas referências, vamos trabalhar juntos. Agora convido, então, para fazer uso da palavra o senador José Medeiros, do Mato Grosso. E o Mato Grosso, então, hoje esteve presente com os 3 senadores.
Bom dia, senhoras e senhores senadores. Bom dia, presidente. Telespectadores que nos ouvem. Senadora Ana Amélia, eu notei aqui uma coisa interessante, né? Parece que as nossas histórias... São parecidas. São parecidas. O senador colocou aqui que trabalhava na roça e eu conheço bem a figura do meeiro, viu, senador? Em que as pessoas iam... destocava, fazia derrubada, plantava roça e depois entregava com o tempo a chamada palhada para que fosse, então, aquela área aproveitada para a pecuária. E Mato Grosso tem uma similaridade, senadora Ana Amélia, muito parecida com o Rio Grande do Sul também, do qual Vossa Excelência representa. E eu creio que as dificuldades também, nossa lá, um pouco parecida. Agora, quando se fala no escoamento, por exemplo, nós estamos com muita dificuldade também, senador. E eu até alertei em plenário há poucos dias que nós precisamos começar a refletir um pouco para que não fiquemos refém de um só modal de transporte. Nós precisamos avançar. Eu me preocupei muito ontem, senador Moca. Você que representa, Vossa Excelência que representa um estado vizinho ao meu ali, e que a gente depende também muito do setor rodoviário de transportes para escoamento da produção, me preocupei porque fiquei sabendo que o ajuste fiscal do governo, ele já impactou na questão das ferrovias. E fiquei sabendo que a ferrovia Norte-Sul já está parando as obras. Isso é preocupante porque é um importante corredor ferroviário, um dos primeiros que ia ligar em norte e sul do país, que poderia, através de outras ferrovias, a gente começar a ter um embrião de uma integração ferroviária, em que ia começar a nos tirar dessa dependência total do caminhão, e já fiquei sabendo que esse ajuste fiscal está impactando nisso. E me preocupa muito, porque ajuste fiscal é uma coisa, você começar a negligenciar na parte de infraestrutura, que já é pouca, isso é muito preocupante. Nós negligenciamos essa parte por muitas décadas no nosso país e agora vem esse ajuste fiscal e nos traz essas dificuldades. Senadora Ana Amélia, falando ainda de Mato Grosso, nós, com essa greve dos caminhoneiros que teve, fiquei sabendo ontem também que já algumas cooperativas chegaram a descartar 100 mil litros de leite por dia. Um prejuízo muito grande para Mato Grosso e para o país. E eu creio que Vossa Excelência está nesse momento com um abacaxi na mão, já que estamos falando de agricultura. Porque nós temos uma crise aí já instalada, temos esse problema. De repente você fala, mas Medeiros, você está falando aqui de transporte, mas está tudo ligado, né? Não tem como não falar da infraestrutura, falar de agricultura sem falar da infraestrutura. E Estado de Mato Grosso, eu como representante, algumas pessoas até me disseram o seguinte, senador Moca: Medeiros, você não planta um pé de feijão, o que é que você quer na Comissão de Agricultura? Olha, primeiro que eu me sinto um agricultor, sou filho de pequenos agricultores, e a agricultura não existe essa pequeno, grande. Fizeram essa divisão mais um pouco ideológica. A agricultura é essa agricultura. A agricultura é agricultura. A produção, ela vai para a mesa das pessoas do mesmo jeito, seja do grande ou do pequeno. Quando chega na mesa, não tem um produto lá, essa veio do grande, essa veio do pequeno. Não. Chega na mesa das pessoas. E eu não tenho como representar o Estado de Mato Grosso se eu não representar a principal base econômica do Estado. O Estado vive basicamente de agricultura. E nós, quando o calo aperta na agricultura, todo o Estado sofre. Então, eu queria aqui me colocar como um soldado dessa comissão, porque trabalhando bem nessa comissão, eu vou estar trabalhando bem para o Estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Agradeço muito o senador José Medeiros e Vossa Excelência, que vem da Polícia Rodoviária Federal, lidando pessoalmente com a questão das nossas estradas, da segurança dos nossos dos veículos todos, mas especialmente no Mato Grosso, com o escoamento de safra, cada ano é um dilema. O caminhão é o silo
Nós não temos armazenagem, então o caminhão é o silo para chegar no porto. E então tudo isso que demanda a todos os setores, da segurança, dos caminhões que são roubados, das cargas roubadas. Então, o processo da logística, ele é muito complexo e muito amplo. E essa informação de Vossa Excelência sobre a Norte-Sul, a ferrovia, para que a gente não fique com essa dependência aí praticamente de 100% para a rodovia, o que agrava uma movimentação e uma paralisação dessa natureza, também nos indica o caminho de fazer um grande e amplo debate sobre isso. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela contribuição valiosa que dá nesse debate, agradecer também a sua disposição, como os demais senadores, de fazermos aqui um bom trabalho. Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado, do Estado de Goiás. Presidente, quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Vossa Excelência, dizer que, como chegante a essa casa e já como membro titular da Comissão da Agricultura, eu me sinto imensamente honrado e representado pela senadora Ana Amélia na presidência da Comissão da Agricultura. Obrigada. É uma mulher que conheço a sua trajetória, o seu conhecimento profundo da agropecuária brasileira, não só da sua origem do querido estado do Rio Grande, mas também pelas suas vinculações de todo esse tempo, estando à frente em todos os momentos em que a agricultura passou por dificuldades, por situações delicadas. O setor sempre pôde contar com a sua voz, com a sua análise imparcial e, ao mesmo tempo, uma análise de conteúdo. A Comissão da Agricultura do Senado Federal cresce, neste momento, a ter na presidência uma senadora do porte de Vossa Excelência. Obrigada. Vossa Excelência é uma pessoa ouvida nacionalmente, a sua voz repercute indiscutivelmente em todos os segmentos da sociedade. Vossa Excelência consegue, sem dúvida alguma, ser uma verdadeira interlocutora, não só do povo do Rio Grande do Sul, mas de todos aqueles que querem um Senado atuante, parlamentares independentes e, ao mesmo tempo, com capacidade intelectual de defender esse setor que é para nós um orgulho e é motivo de nossa luta, é motivo de vários anos em que eu ocupei a Câmara dos Deputados e hoje, chegando ao Senado Federal, continuar essa luta na defesa desse segmento. Nós sabemos hoje que somos, ou seja, a agropecuária é um setor respeitado internacionalmente, nós superamos todas as nossas adversidades. Nós hoje somos exemplo de produtividade, de qualidade, de código ambiental, de respeito a todas as técnicas mais evoluídas. O setor que mais absorve tecnologia nesse país é exatamente o setor rural. É um setor de ponta. E com isso, presidente, eu vejo na figura de Vossa Excelência aquilo que dará a essa comissão a credibilidade para que nós possamos, desde agora, discutir assuntos relevantes, sejam os momentosos, como o caso dos caminhoneiros, onde nós precisamos de refletir com muita justeza aonde os caminhoneiros precisam do apoio do setor rural. É fundamental aquilo que nós assistimos ontem na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, é um exemplo. As primeiras pessoas que estão sofrendo hoje são exatamente os caminhoneiros. Essas pessoas estão sentindo de imediato o que é o reflexo do preço do diesel na sua sobrevivência. Essa casa, mais do que nunca, deveria pedir ao governo federal que tenha um bom senso, que tenha um equilíbrio, que não vá para o enfrentamento com o setor, que são pessoas trabalhadoras, honestas, e que reveja essa posição da incidência do PIS e COFINS, principalmente no óleo diesel. O que eles pedem é exatamente isso. Mas existem outras situações que foram contempladas.
mas não existe nada que não dê a ele a perspectiva de ter o mínimo de rentabilidade por mês para quitar seus compromissos. É inadmissível e inaceitável exigir que o cidadão, depois que teve uma política de incentivo para a compra de caminhões, depois que teve uma política que disse que realmente nós teríamos aí a manutenção de óleo diesel, não teríamos aumento de gasolina nem de energia elétrica, que depois nós pegássemos essas pessoas que acreditaram na política de governo, realmente estão trabalhando e que realmente foram levados a uma situação de inviabilização completa. Então, sabemos das dificuldades do nosso setor, mas eu acho que nós temos que ser bem justos. Em vários momentos também da agropecuária, nós já tivemos como nossos aliados os caminhoneiros. Agora é uma hora de ninguém aqui estar defendendo a baderna, ninguém está defendendo o descumprimento das regras democráticas, nem o Estado democrático de direito. Nós temos que garantir a eles a condição de reagirem a uma situação de inadimplência que está instalada e, ao mesmo tempo, nós, como senadores, temos a obrigação nessa casa de fazermos com que o plenário tenha uma pauta direcionada para isso. Não é possível nós admitirmos que a Câmara dos Deputados já tem um movimento articulado dentro da frente parlamentar, já pautando totalmente a ordem do dia, baseado no problema em decorrência dos caminhoneiros, e que o Senado Federal não tenha também essa mesma posição, priorizando junto ao presidente da Casa uma pauta para que as suas reivindicações sejam atendidas. Então, presidente, eu quero neste momento, ao encerrar, peço desculpas ao me alongar nesse tema, mas outros virão, como o colega do Mato Grosso citou, sobre o problema das ferrovias, das hidrovias, enfim, problemas internacionais que nós teremos que enfrentar, mas eu vejo que nessa hora, como cirurgião que sou, eu acho que nada melhor do que atender quem está num caso de urgência urgentíssima, e as cirurgias de rotina nós podemos deixar para o outro dia. Então, minha presidente, meus cumprimentos, muitas felicidades, competência, capacidade, Vossa Excelência tem de sobra para presidir esta comissão. E nós é que vamos ganhar com a presidente, Vossa Excelência. Muito obrigado e muitas felicidades. Agradeço muito, senador Caiado, e, sobretudo, a forma como, com tanta responsabilidade, aborda essa questão, e sublinhando a relevância de respeitar a ordem, mesmo nos momentos mais tensos desse procedimento. Vossa Excelência lembrou o caso em Camaquã, lembrar o senador Donizete, que fez referência aí ao Exército num determinado período, para trabalhadores que, em Camaquã, a Força Nacional, que é integrada por forças de segurança, esteve lá, e lá houve um enfrentamento com bombas de gás e tal. Nós não queremos isso. Isso não é o caminho. Nós estamos vivendo um momento difícil, vivemos, mas também temos a noção de que não é por esse lado da violência que nós vamos chegar a um termo comum. O senador José Medeiros falou do abacaxi, né? Nós vamos descascá-los juntos, senador Medeiros. Botamos exatamente isso. Vamos fazer dessa forma coletiva aqui para superar esses desafios. E já está na nossa pauta, e eu pediria aos colegas senadores, porque vamos passar em seguida para a sessão deliberativa, porque é muito rápida, com requerimentos que nós temos para apreciar, e que eu gostaria de aproveitar de passar a palavra para o senador. Antes disso, eu queria renovar aos integrantes do bloco da maioria, que é formado pelo PMDB e PSD, que estão vagos um titular e um suplente. No bloco de apoio ao governo, PDT e PT, tem vagos 2 suplentes. No bloco da oposição, aqui está o senador Caiado, PSDB e Democratas, estão vagos 2 titulares, e vaga também um suplente. O senador Cássio Cunha Lima, que nos deu a honra de vir aqui para nos cumprimentar, eu falei com ele e ele disse que logo vai fazer as indicações. Então, já no caso do bloco de oposição, já teremos uma solução mais rápida. Tem no bloco parlamentar Socialismo e Democracia, PCdoB, PPS, PSB e PSOL, estão vagos, está vago um titular e 2 suplentes.
Nos demais, Bloco Parlamentar União e Força, PTB, PSC, PR, PRB já está completo e do PP também está completo. Então, eu conto com os senhores no alerta que estarão. Queria agora, então, passar, encerrada, esta sessão está encerrada, que é a parte da composição da mesa, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Encerramos esta sessão e começamos imediatamente, dando sequência a uma sessão deliberativa. Eu declaro aberta a segunda reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e a primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. Comunico o recebimento do aviso número 26 de 2015, datado de 28 de janeiro do corrente ano, subscrito pelo ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, presidente do Tribunal de Contas da União, o qual encaminha cópia do Acórdão 3.493 de 2014, que trata da auditoria realizada na Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, com o objetivo de fiscalizar a ampliação do sistema de transmissão de energia elétrica na região Nordeste, mediante a execução das obras decorrentes do leilão de transmissão número 3 de 2012 da ANEEL. O expediente lido será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para leitura e atuação. A presente reunião destina-se à apreciação das seguintes matérias. O item 1 é um requerimento de minha autoria, que tem também o apoio do senador Lazier Martins. Eu requero, nos termos regimentais, que sejam realizados por esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária um ciclo de palestras, debates, seminários e painéis ao longo do biênio 2015-2016. Esses eventos terão como objetivo subsidiar os trabalhos da comissão com depoimentos, análises e informações acerca do panorama da agropecuária brasileira, especialmente no que tange à sustentabilidade do meio rural, logística de transporte, sistema de armazenamento, comercialização, proteção do meio ambiente, segurança alimentar, sistema tributário e reforma agrária. Os eventos serão realizados às sextas-feiras, às 14 horas, com pautas e locais posteriormente definidos. Eu submeto coletivamente este primeiro requerimento, sem definição, porque com isso nós asseguramos, senador Donizete, a realização dessas audiências. Não são audiências, não são aquelas convencionais audiências públicas, mas chama-se ciclo de debates. É realizado às sextas-feiras com transmissão, sempre que possível, ao vivo, pela TV Senado. Então, numa região como Tocantins, poderemos lá em Palmas ou numa cidade que tenha a capacidade de fazer isso, nós iremos lá para fazer a requerimento dos senadores de Tocantins, eventualmente Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, para fazermos esse trabalho. Então, eu queria apenas, esse é o geral, esse é o requerimento geral, sem definição de datas. Há um segundo, que será agora no dia 13, em Não Me Toque, que é esse sim, com o requerimento assinado pelo senador Lazier Martins. Esse aqui... Presidenta, pois não, senador. Eu só gostaria de acrescentar uma temática que eu considero importante, que são os conflitos fundiários, que não estão observados aí na redação, certo? E dizer da minha concordância e que nós determinássemos desde já que fosse uma sexta-feira, no mínimo, por mês, certo? Aí o local, a hora que ela pode e deverá ser itinerante, mas que tivesse uma sexta-feira por mês, mesmo que a gente não vá para o Estado, não vá para determinada região, a gente possa fazer uma sexta-feira por mês. Senador Donizete, eu agradeço imensamente sua colaboração. Já coloquei como adendo ao requerimento o sistema fundiário, que é relevante. Quando colocamos a questão da reforma agrária, aí poderíamos imaginar que estava concluído, é como ele é genericamente, mas é muito importante que haja a definição da questão fundiária. Quanto digamos, a todo mês, nosso desejo é de fazer mais do que uma, senador, mais do que uma, sabe por quê? Para podermos, ao longo do tempo, termos a condição de ter dado uma cobertura neste e no próximo ano, em todo o país, para exatamente levar a comissão aos locais, né? Para conhecer em loco, ter a oportunidade também de debater no seu estado, debater em outros estados da região centro-oeste, norte, nordeste, sul, centro e sudeste, as questões que são relevantes. Então, agradeço a Vossa Excelência, coloco em votação a apreciação dos senadores que concordam com esse requerimento e também com o adendo do senador Donizete sobre o sistema fundiário, permaneçam como estão. Está aprovado. O segundo requerimento, requerimento 2.
requeiro, esse tem, sim, agora o apoio do senador Lazier Martins, requeiro a realização de ciclo de palestras e debates no âmbito da Comissão de Agricultura durante a Expo Direto Cotrijal 2015, Feira Internacional, que se realizará na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, do dia 13 de março de 2015, com o seguinte tema: emplacamento de tratores, segurança no trânsito ou aumento do imposto. A edição da Resolução 429/2012, que prevê o emplacamento de máquinas agrícolas, sem dúvida, representa um entrave burocrático que vai ao encontro do desenvolvimento da atividade agrícola do país. Embora sua vigência tenha sido adiada mais uma vez no final de 2014, é necessário encontrar uma solução adequada e definitiva para este impasse que penaliza injustamente os produtores rurais. O debate ocorrerá durante a Expo Direto 2015, que reúne anualmente produtores rurais de todo o país para conhecer novas tecnologias, maquinários e novos processos produtivos. Para tanto, sugiro a participação dos seguintes convidados: presidente do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, Morvan Cotrim Duarte; assessor da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, da Confederação Nacional de Agricultura, Leonardo Machado; do presidente da Expo Direto Cotrijal, senhor Ney Mânica; Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG, Carlos Joel da Silva; Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, Luiz Moan; do senhor presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Carlos Busch Pastoriza, a ABMAC; do representante da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, do secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul e do deputado Alceu Moreira, que é deputado federal, autor do PLC 57 de 2013. Eu queria, antes de submeter à votação, indicar aos senhores, dada a questão que surgiu, o emplacamento de máquinas e implementos agrícolas, ele trata de quê? Também de logística. E a greve a paralisação, o movimento dos caminhoneiros, e todos os senadores fizeram referência a isso, ele tem relação direta com logística. Então, nós estamos propondo que, junto com o tema do emplacamento, entre logística do plano geral, com foco, claro, na questão do movimento dos caminhoneiros. Qual é o impacto que isso tem para isso? Então, eu queria fazer esse adendo verbalmente, obtendo, evidentemente, se o plenário da comissão acolher, nós ampliaremos no debate da próxima sexta-feira, dia 13 de março, que será a primeira ciclo de debates por esse sistema, senador Donizete. Senadora, eu penso, nós temos aqui representantes diversos, inclusive do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E eu sinto a ausência, não sei se eu não estou percebendo, da presença do governo federal. O CONTRAN é órgão do governo federal, o senador Donizete, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional, que é submetido ao Ministério das Cidades, ao qual ele está ligado. Então, é um órgão federal. Mas se Vossa Excelência tiver alguém do governo federal, com muito prazer acrescentaremos. Quem o senhor sugere? Eu penso que, além do Conselho, que é do governo federal, a gente teria que ter alguém, já vamos tratar também de logística, essas coisas, a gente poderia ver alguém do Ministério dos Transportes, né, que está ligado a isso. Eu não tenho o nome da pessoa, mas eu considero que seria relevante e importante isso. O senhor que é o Ministério dos Transportes, ou o DENIT, que é uma agência reguladora do setor? Um ou outro? Então, aí, um ou outro, tanto faz, né? Presidente. Eu queria colocar, então, em votação o senador José Medeiros. Senador, eu queria sugerir também que, se não me engano, essa questão do emplacamento parece-me que surgiu, não tenho certeza, mas se eu ouvi alguma coisa a respeito, que teria surgido por sugestão de alguém do DPRF, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Então, de repente, era bom convidar alguém do departamento também para esse debate. O Departamento da Polícia Rodoviária Federal é a sugestão do senador José Medeiros. Então, está em votação o requerimento da audiência com 2 adendos do senador Donizete Nogueira
para a representação do DENIT ou o Ministério dos Transportes, se Vossa Excelência até indicar, seria conveniente, e do senador José Medeiros para a representação da Polícia Rodoviária Federal. Eu me encarrego no tempo mais rápido possível. Por favor, de trazer o nome. Tá bom. No caso, a informação, senador, que também trata disso, é a ANTT, a Agência Nacional do Transporte Terrestre. Então, essa agência também é diretamente ligada a isso. Talvez, numa consulta, o senhor possa, com o governo, ver qual deles é o mais conveniente para tratar da matéria. Então, sugiro isso. Então, em discussão, em votação, o requerimento, porque a discussão já foi feita, já encerrada. Os senadores e as senadoras que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento para realização com os adendos. E queria que aqui da Polícia Rodoviária não há problema, porque nós mandaremos ao diretor-geral ou ao representante dele. E também esperaremos do senador Donizete, ainda hoje, se possível, para que a Secretaria providencie a apresentação do convite. E para que passamos também aos organizadores do evento também a nominado. Aprovado o requerimento, pela ordem, o senador Ronaldo Caiado. Muito obrigado. Presidente, eu quero mais uma vez cumprimentá-la. Então, logo encerrada a eleição, Vossa Excelência já passou para uma pauta já de deliberação. É um fato que realmente raro na casa. E com isso eu cometi uma falha, que foi de não apresentar um requerimento, e que gostaria de saber dos nobres pares se posso apresentar um requerimento extra-pauta, para que os demais colegas amanhã também possam apresentar nomes, porque eu vejo essa situação do debate em relação à situação dos caminhoneiros, uma necessidade de vir para essa comissão. Afinal de contas, nós estamos vendo a Câmara debater esse assunto. Acho que o Senado Federal deveria também... Senador, quando o senhor terminar, o próximo item da pauta. Aí Vossa Excelência poderá nos dar uma contribuição, porque então, não encerramos ainda. Não encerramos. Já está em forma de requerimento? Já tem, mas Vossa Excelência pode dar uma bela contribuição nisso. Muito obrigado. Eu queria, então, já superado o primeiro, vamos fazer a audiência. O senador Donizete vai nos encaminhar a representação e vamos mandar para a Polícia Rodoviária. Já uma participação coletiva. Então, essa audiência é coletiva, a iniciativa. O requerimento número 3... requeremos de autoria dos senadores Valdemir Moca e Blairo Maggi, senador Caiado. Requer nos termos do artigo 58 da Constituição, regimento interno, vou dispensar todas essas questões necessárias, mas o objetivo de debater sobre o movimento nacional dos caminhoneiros e o impacto no setor produtivo, em especial sobre o agronegócio brasileiro, convidando o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, João Martins da Silva Júnior, e o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, Márcio Lopes, e representantes do movimento dos caminhoneiros. Representantes, exatamente o S está aqui, senador Moca, bem lembrado, do movimento dos caminhoneiros. A justificativa apresentada pelos senadores dispensa comentários, porque praticamente todos os senadores o fizeram aqui nas suas manifestações. Então, apenas coloco em discussão o requerimento, agradecendo também a presença do senador Sérgio Petecão, lá do Acre, estado que está vivendo uma enchente com muitas consequências negativas. A palavra ao senador Caiado para defender o requerimento e as razões que levaram os senadores a fazer essa proposição. Bem, eu quero cumprimentar o senador Moca, meu colega de Câmara dos Deputados, que rapidamente chegou lá à presidência da Comissão da Agricultura e tem sido uma referência aqui no Senado Federal, e dizer que, se ele me autorizar, eu gostaria também de subscrever esse requerimento de vossa autoria junto com o senador Blairo Maggi, porque vejo, talvez na iniciativa de Vossa Excelência e talvez com a sensibilidade dos senhores ministros, que possamos ter o mais rápido possível aí o agendamento dessa audiência pública, que hoje é motivo de maior preocupação para todos nós. Então, cumprimento e realmente voto favorável e peço que os ministros se sensibilizem com essa audiência aí o mais rápido possível ser datada. Muito obrigado. Nós pretendemos, senador Moca, fazê-la na próxima quinta-feira.
a primeira sessão desta comissão, depois desta, será na próxima quinta-feira, às 8 horas, vamos fazer mais cedo, para termos um grande debate sobre isso. Então, veja, já na próxima quinta-feira. Na próxima semana, né? Na próxima semana. Essa semana, na próxima semana, e na sexta será a audiência lá em Não Me Toque. Portanto, a comissão ficará bem ativa já nos primeiros dias de trabalho. Então, eu agradeço ao senador Ronaldo Caiado, e especialmente passo a palavra ao senador Moca para dar a justificativa também e ver também o andamento dessa audiência que será na próxima quinta-feira. Eu penso que essa questão foi debatida muito já aqui, senador Ronaldo Caiado. Mas eu gostaria de que Vossa Excelência nos honrasse subscrevendo esse requerimento e todos os senadores. Eu gostaria até que, se possível, esse requerimento se tornasse não um requerimento do senador Blairo, do senador Moca, mas um requerimento da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Eu penso que, dessa forma, nós vamos dar exatamente amplitude, né, e a importância que esse movimento tem. E eu quero dizer, senador, nós não conversamos, mas a minha justificativa é exatamente na forma e na argumentação que Vossa Excelência diz. O setor rural, que está passando por dificuldade, mas nós temos que ser solidários com o movimento dos caminhoneiros. Eu acho que não dá para a gente simplesmente ignorar o que está acontecendo. Quer dizer, há uma circunstância, e essa discussão ela é bem mais complexa. Desde a oferta de crédito, eu conheço, não vou dizer o nome, mas pessoas do Mato Grosso que tinham uma produção de um determinado produto. Com a oferta de crédito, apenas um empresário comprou 300 caminhões. Então, vocês imaginam o que aconteceu em termos a quantidade de caminhões. Então, com a oferta de crédito, isso foi uma coisa positiva. Fizeram isso maldosamente? De jeito nenhum. Mas acontece que essas coisas criam distorções. Aí você tem uma oferta de caminhões. Aí, por algum motivo, diminui, a indústria baixa a produção, atrás do plantio ou alguma coisa, você tem uma diminuição da demanda de carga. O frete vai lá embaixo, porque isso é oferta e procura, é comércio. E aí, nesse momento, baixa o frete, vem o aumento de diesel. Aí, o custo do combustível, que representava 40% do frete, passa a custar mais de 60% do frete. Aí a equação não fecha. Então, nós temos que discutir isso realmente numa mesa com representantes dos setores e principalmente de representantes dos caminhoneiros, e principalmente daquele caminhoneiro autônomo, senador Ronaldo Caiado, daquele que tem um caminhão, 2, 3 caminhões, e claro também dos grandes transportadores, para fazer uma discussão ampla. Eu penso que nós temos que, eu acho que o governo agiu, eu não tenho dúvida disso, eu tenho participado com o senador Blairo, mais o senador Blairo do que eu, né? Mas foi sancionada a lei, o governo se prontificou a várias coisas, aquela questão do eixo, né? De não pagar pedágio quando o eixo está levantado, a carreta vazia, mas é preciso discutir um pouco mais, com mais profundidade esse tema. E daí, para ser justo, eu ontem conversando com a nossa presidente, e ela, senador Ronaldo Caiado, a gente diz que a franqueza conserva a amizade, né? A senadora Ana Amélia me sugeriu que eu fizesse esse requerimento. Então, na verdade, o requerimento não é do senador Moca, né? É da senadora presidente que me sugeriu que eu fizesse, e eu estava ao lado do senador Blairo, tomando iniciativa, mas na minha cabeça, eu gostaria que esse requerimento fosse da comissão como um todo e que a gente fizesse uma discussão aqui a mais equilibrada, porém, para a gente resolver, para criar uma política pública permanente que sinalize para o setor e principalmente para os transportadores, os caminhoneiros, que daqui para frente teremos uma política em que eles podem
apostar. E essa questão da oferta de crédito, ela deve continuar, evidentemente, mas nós temos que perceber que isso deu, de alguma forma, uma distorção. E essa distorção apareceu, evidentemente, quando houve um aumento do óleo diesel, e aí as coisas começaram a acontecer quase que espontaneamente. Vossas Excelências sabem que a coisa mais difícil é você identificar uma liderança nesse movimento, porque é espontâneo. Cada segmento, cada lugar tem lideranças. Então, daí porque é complexo esse debate. Porque muitos deles, vocês resolveram lá, mas vocês não tocaram no fundamental. Então, eu tenho ouvido isso. Esse final de semana, conversei com o Cláudio Caval, que é um grande transportador do Mato Grosso do Sul. O Gelson também é um outro. Mas tive o cuidado de ouvir também as cooperativas dos caminhoneiros lá de Dourado. Se não me falha a memória, eles também vieram para cá ou pretendem vir. E só para dar uma notícia, terça-feira que vem, o governo já sinalizou, aí quem nos traz a informação aqui, já esteve aqui, saiu o senador Blair, terça-feira, numa grande reunião, e que seja grande mesmo, que seja ampla, para começar a discutir essa questão do frete. Essa é uma questão que precisa ser equacionada, mas que precisa da presença tanto de transportadores, mas, sobretudo, daqueles que produzem grãos, que produzem os produtos aqui no nosso país. Essa é a contribuição e requerimento que eu espero que Vossas Excelências nos honrem com as suas assinaturas e aí, presidente, transformar esse requerimento num requerimento da Comissão de Agricultura, tão bem presidida por Vossa Excelência. Obrigado, senador Moca. Com a palavra o senador para a discussão do requerimento. Bom, eu concordo com o encaminhamento do senador Moca e dizer que é assim mesmo, né? O caminhão sai da fábrica, passa pelos seus ajustes e depois ele tem que estar sempre cuidado. O processo de desenvolvimento do país não é um negócio estático, né, que está metricamente calculado e que vai ser para sempre. E aí, em decorrência do apoio, né, da questão do crédito, você vai gerando outras coisas que precisam ser corrigidas no percurso. Eu concordo e assino o requerimento. Obrigado. E concordo com o seu encaminhamento. Muito obrigado, senador, pela contribuição, como defendeu o senador Moca coletivamente, mas vamos deixar a autoria aqui e o senador, eu queria também, dizendo que, assim como fez o senador Donizete, no requerimento anterior de incluir mais e o senador José Medeiros, dois debatedores que ficarão para dar, o senador Ronaldo Caiado, como também já tinha um requerimento para isso, vai indicar também um representante para essa audiência da próxima quinta-feira que nós realizaremos. Então, será no dia 12 de março, a primeira audiência pública desta comissão será para tratar dessa questão do movimento dos caminhoneiros. E torcemos, porque mesmo que já tenha sido, digamos, o desfecho final favorável, mas isso não impede que a gente continue debatendo, porque ele não se esgota nesse processo. Muito obrigada aos senhores senadores. Em votação, os senadores que concordam com o adendo do senador Caiado, os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento dos senadores Valdemir Moca, Blairo Maggi e Ronaldo Caiado, e também com apoio coletivo dos caros colegas senadores. Esse requerimento aprovado, então, marcada já a audiência, e os convites serão começaram a ser expedidos já na tarde de hoje, assim como do ciclo de debates que vai acontecer lá na cidade de Não Me Toque, por ocasião da Expo Direto. Não tendo mais temas e assuntos dessa sessão deliberativa, está encerrada a sessão. Antes disso, passo a palavra pela ordem ao senador Petecão, Sérgio Petecão. Me desculpa, então, que eu tenho que ir lá na posse. Presidente, como foi dito pela senhora no começo dessa sessão, queria apenas fazer um registro aqui da situação que o nosso Estado está passando. O Estado que pediu o apoio aqui dessa comissão. Sabemos que aqui nós temos vários parlamentares, vários senadores de outro Estado que possam mobilizar ajuda a esse momento difícil que o nosso Estado está passando. O governo federal tem feito um esforço no sentido de ajudar, mas a situação é de calamidade. Eu lembro que, naquela oportunidade que o Estado de Santa Catarina
para ser mais preciso, a cidade de Blumenau, aconteceu uma situação mais ou menos parecida e o Brasil todo se mobilizou. Eu estou falando de um estado que está com vários municípios atingidos pela cheia, município de Assis Brasil, município de Brasilé, município de Chapuri, município de Epitácio-Holândia e hoje a nossa capital, onde mora 50% da população do nosso estado. Então, fica aqui meu apelo, meu pedido aos empresários, aos parlamentares que têm amigos empresários. Essa comissão é uma comissão muito forte, uma comissão de agricultura, aqueles que possam ajudar diretamente mesmo, no alimento, que está faltando tudo. Eu tenho certeza que o povo acreano será muito grato a todos os parlamentares, principalmente a esta comissão que, sob a presidência da nossa senadora Ana Amélia, irá, se Deus quiser, fazer um belo trabalho. E lhe parabenizar pela sua posse. Parabéns, presidente. Muito obrigada, senador Sérgio Petecão. E a ação dos senadores do Acre, da bancada do Acre, terá, sem dúvida, o apoio desta comissão nesse momento de tantas dificuldades que está passando com essa enchente, que é uma das maior da história, de toda a história do Estado. Então, nós, gaúchos, que temos lá um vínculo com o seu Estado por conta de Plácido de Castro, sabemos bem dessa relevância. E além da solidariedade, vamos ajudar no que for possível e ao alcance desta comissão. Queria aproveitar também a todas as manifestações, novamente, senador Moca, a sua liderança, o seu trabalho, o seu empenho. Agradecer na pessoa do Marcelo, que é o secretário da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e toda a equipe da comissão. Vamos precisar muito da ajuda e do empenho de vocês, mas sabemos que vamos fazer. E também da minha equipe, do meu gabinete do Senado, que também vai nos ajudar a fazer um trabalho que corresponda às expectativas dos caros colegas senadores. Muito obrigada. Está encerrada a sessão.